Oi de novo, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos e boa noite. Vamos continuar nossa conversa, nossa aula de hoje. Próximo contrato, contrato de mandato. Nós estamos agora e precisamos conversar sobre o contrato de mandato. E ele é previsto, curiosamente, logo após o contrato de depósito, logo após a questão do depósito, é, a figura do depósito necessário, né? Bom, já adiantando para vocês, mandato é um contrato longo. Então, infelizmente, existe uma grande chance, inclusive por causa do horário, de nós não conseguirmos concluir mandato. Mas daí, certamente, concluiremos semana que vem e já daremos sequência ao nosso próximo contrato, que vai falar sobre comissão, a gente vai falar sobre corretagem. Então, temos aí pela frente alguns contratos que são muito, muito interessantes e bastante utilizados na nossa prática, no nosso dia a dia. Mas então, vamos ver o que nos é possível trabalhar dentro do contrato de mandato no tempo que nós temos, que nos resta, certo? Vamos lá, então. Primeira coisa, qual é a delimitação geográfica, né? Quais os artigos em que nós conseguimos encontrar a figura do contrato de mandato no nosso Código Civil? Ele começa a ser previsto no artigo 653, caso você esteja fazendo as suas anotações, anote que ele inicia a previsão no 653 e ele vai até o 681. Então, realmente, nós estamos diante de um contrato que é previsto de uma maneira bastante pormenorizada. Nós temos vários dispositivos, né? Até o 692. Me confundi aqui. 653 até o 692. E o 692 vai falar sobre o mandato judicial. Enfim, com mais evidente ainda que nós estamos diante de uma tipologia contratual prevista às minúcias pela nossa legislação. Bom, para começarmos, artigo 653, primeiro dispositivo que temos acerca dos contratos, ou do contrato de mandato. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro, né, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. E aqui é um ponto fundamental que nós precisamos compreender. Que falar em mandato é falar sobre procurador e, consequentemente, procuração. Nós precisamos entender, e isso tem que ficar ecoando na sua cabeça. A procuração é o instrumento do mandato. Ou seja, o mandato, ele se viabiliza ou ele é viabilizado por meio de um documento que nós chamamos de procuração. Ok? Sem procuração, eu não tenho mandato. Claro que a gente vai estudar daqui a pouco que nós temos dois tipos de mandato. A procuração é o instrumento do mandato de um tipo, que é o principal. Porque no mandato judicial, eu não preciso de procuração. Mas no mandato judicial não é a maioria dos mandatos que nós temos. Então, quando nós pensamos na prática, no dia a dia, a utilidade desse tipo de contrato, nós estamos falando de um contrato de mandato instrumentalizado por meio da procuração. Grifa essa parte lá no artigo 653. Coloquei para você, para a gente começar a nossa conversa, partindo do material que lhe foi passado, logo traçando uma diferença. É extremamente comum, e eu escuto isso o tempo todo dos alunos, inclusive, e já escutei isso de vários colegas da área, de advogados e até mesmo professores. É uma confusão comum. O termo mandato para mandado, né? Mandato é representação. Nós temos a figura do mandato com T quando se representa alguém. Mandado com D no final é ordem, é determinação. Os dois existem? Os dois existem e os dois existem no ambiente jurídico. Mandado é o nome que nós damos para as ordens proferidas pelo juiz. Por exemplo, mandado de citação,
mandado de intimação, que é aquele documento que o oficial de justiça leva com ele para intimar alguém ou para citar alguém. Aquilo é mandado, porque é uma ordem. Pense assim, ele foi mandado a fazer isso, a realizar essa atividade. Isso é mandado. Mandato é representação, que é a figura do contrato de mandato que nós temos. E também, quando nós estamos falando de representação política, o nome é mandato eleitoral. Qual é a ideia por detrás do termo mandato eleitoral? Entende-se que os indivíduos que são eleitos para nos representar. Então, eles estão lá com uma autorização em representação ao nosso interesse. Por isso que eles cumprem mandato eletivo. E o mandato eletivo do deputado, do presidente, do governador, do vereador, do prefeito, 4 anos. O mandato eletivo do senador, 8 anos. Previsão constitucional que nós temos. Né? Mandado, ordem expedida pelo magistrado. Tá? E é especificamente expedida pelo juiz, pela pessoa do magistrado. Bom, aqui é só um extra, né? Uma informação da origem etimológica da palavra mandato. Bom, enfim, depois você dá uma olhadinha sobre isso. Estamos com o tempo bastante enxuto. O ponto principal é você compreender que falar de mandato é falar de representação. Nós temos 2 espécies de mandato, e o mandato ele pode ser legal ou ele pode ser judicial. Bom, ou o mandato deriva da lei ou ele deriva da ordem do juiz. Mandato legal é aquela possibilidade de representação legal ou judicial determinada pela figura do juiz ou da lei. Então, se eu tenho a lei determinando a possibilidade de representação, mandato legal. Se eu tenho o juiz determinando algum tipo de representação, mandato judicial. Já vou te dar exemplos sobre isso. Ou ele será também consensual. Lembra que eu disse para você, destaca, grifa e deixe isso ecoando na sua mente fértil. A procuração é um instrumento do mandato. É aquilo que viabiliza a existência do mandato. Mas de qual deles? Do consensual. Nós só temos a necessidade de procuração na figura do mandato consensual ou voluntário. Certo? Então, a gente pega lá a parte final do primeiro dispositivo que trata desse contrato, ele diz a procuração é o instrumento do mandato consensual ou voluntário. Para o mandato legal ou judicial, não há nenhuma necessidade de procuração. E também não temos contrato, tá? E aqui é importante, vamos também estabelecer esse ponto. Apesar de nós termos mandato legal, judicial e mandato consensual, nós temos essas modalidades, né? O contrato de mandato, que é o previsto no Código Civil que nós estamos estudando, ele é sempre consensual. Então, quando o Código fala contrato de mandato, ele está se referindo ao mandato consensual ou voluntário. Quer dizer que o legal ou judicial não existe? Não, é claro que ele existe, mas, em que pese existir, não é um contrato. Ou é uma determinação legal, ou é uma determinação judicial. E, nesse caso, eu não tenho voluntariedade. Exemplo de mandato legal ou judicial. Por exemplo, nós temos uma previsão muito clara no Código de que os pais são responsáveis pela representação dos seus filhos. Eles representam os seus filhos e eles inclusive podem responder pelos atos praticados pelos seus filhos. Essa representação é uma representação legal. O nosso código deixa muito claro que os pais representam os filhos. Você estudou absolutamente incapaz. Os menores absolutamente incapazes são representados. E essa é uma representação legal.
Isso não depende da vontade dos pais. Isso é uma determinação legal, eu não preciso ter procuração. Se os pais exercem poder familiar, eles vão representar os seus filhos, simples assim. Agora, se eu tenho uma figura de órfão, se eu tenho uma pessoa que foi considerada incapaz após a sua maioridade, nós vamos ter aquela figura do tutor ou do curador. Aqui, na questão do tutor ou curador, nós temos uma nomeação judicial. E aqui é um mandato judicial, porque é o juiz que vai nomear quem será o tutor do órfão, quem será o curador da pessoa que possui algum tipo de enfermidade ou de incapacidade. Quando a gente tem uma ação de interdição, para que serve a ação de interdição? Para tornar o capaz, maior capaz, incapaz. Então, a briga que se tem na ação de interdição é demonstrar que aquela pessoa que é capaz, pela sua idade, por exemplo, ela não tem a menor condição de praticar os atos por si só, porque ela precisa ser considerada incapaz, porque ela é um perigo para ela mesma. Vai ser nomeado um curador para ela, para acompanhá-la durante o processo. E depois, se ela for de fato interditado, também haverá a nomeação de uma pessoa responsável por ela. E essa pessoa é o curador. Essa nomeação que é feita é uma nomeação judicial e nós vamos chamar isso de mandato judicial, porque nós teremos uma pessoa que vai representar esse indivíduo incapacitado em qualquer esfera da vida. Ele passará a ser representado. Teve uma procuração outorgada para alguém? Não. Houve uma decisão judicial, certo? Então, o mandato ele pode ser em virtude de lei, como é o caso dos pais em relação aos filhos. E nesse caso, no mandato em virtude de lei, a lei determina e deixa isso muito claro, eu não tenho contrato, eu tenho determinação legal, ou pode ser por ordem judicial, quando o juiz determina uma circunstância de representação. Como eu comentei com vocês, no caso da tutela e da curatela. Nesses casos também nós não temos um contrato. O contrato de mandato é o mandato consensual, que é fruto da vontade das partes, onde eu tenho, aí sim, a figura da procuração. Beleza? Vamos lá. Qual é o conceito que nós podemos traçar a partir do contrato de mandato? Conceito, no seu material. Contrato pelo qual o procurador ou mandatário ou representante se obriga a praticar atos jurídicos em nome do mandante ou representado. Procurador, mandatário ou representante é a pessoa que vai exercer atos em nome de outro, representá-lo. Então, eu posso, em comum acordo com o Mauro, outorgar, e o verbo que nós vamos usar é outorgar mesmo, uma procuração para o Mauro me representar em qualquer esfera da vida civil, porque eu vou ficar um tempo fora ou porque eu estou muito ocupado com outras coisas e quero ser representado. Isso é perfeitamente possível. Quem sou eu nessa relação? Eu sou o mandante ou o representado. E o Mauro, nessa nossa procuração, nesse nosso contrato de mandato, será o procurador, mandatário ou representante. Certo? Aí também para você no material, o mandato ele se prova através da procuração. A demonstração da existência de um mandato é a procuração. Então, nesse nosso exemplo, se o Mauro for até a prefeitura para lá pegar meu carnê de IPTU, por exemplo, algum documento que está em meu nome, a prefeitura não vai dar para o Mauro, porque ela não vai sair dando para qualquer pessoa que não seja eu. O Mauro vai ter que levar a procuração sempre com ele, porque a procuração que vai estar com ele é o documento que fará prova de que ele, de fato, é o meu procurador, é o meu representante, é o meu mandatário. E aí sim, vai ser como se eu estivesse lá, representado pelo meu procurador. E isso acaba sendo bastante usado, né? Essa figura do contrato de mandato é muito, muito, muito comum. Primeira distinção que nós temos aqui, também colocada no seu material. Nós não podemos confundir mandato com prestação de serviço. Tá? Por quê?
Porque quando eu contrato o serviço de alguém, essa pessoa, ela age em meu benefício, mas não como se fosse eu, em meu lugar. Agora, no caso do contrato de mandato, a pessoa age em meu lugar, como se fosse eu. Então, nós precisamos compreender essas distinções, esses detalhes, né? Tem aqui também, né? O procurador representa o mandante, aquele que outorgou a procuração. E isso pode acontecer também na figura do advogado que substitui a parte perante o juiz. Claro que na questão da contratação de advogado e a procuração como necessária para a representação processual, nós temos a necessidade da procuração prevista no Código de Processo Civil e também temos algumas delimitações sobre a procuração no Estatuto da OAB, no Estatuto da Advocacia. O que vai acontecer aqui? O advogado pode substituir a parte, a presença física da parte perante o juiz? Depende. E aqui você tem que tomar muito cuidado, porque a procuração que a gente chama de adjudícia, a procuração adjudícia é a procuração passada ao advogado para que ele atue como advogado da parte, defendendo os interesses daquela pessoa. A procuração adjudícia, ela não se confunde por completo com a procuração do contrato de mandato, tá? São procurações distintas. Se o advogado só tem uma procuração genérica a partir do Código Civil, ele vai precisar da procuração adjudícia para ingressar com o processo. Porque essa procuração que a gente chama de adjudícia é a procuração específica para o advogado representar a parte no processo. E a procuração que a gente está conversando agora é a procuração para que alguém represente a parte na vida. E não somente limitada ao processo, tá? Mas não deixa de ser uma procuração, não deixa de ser um mandato, essa figura que nós observamos na relação entre cliente e advogado. Só que nós temos que sempre nos atentarmos à lei. Se eu estou com uma demanda judicial que tramita na vara civil, o advogado pode sim substituir a presença física da parte na audiência, por exemplo. Então, é uma audiência ou uma participação. A parte não foi. Ok, o advogado está ali fazendo as vezes da parte. Quando que a parte vai ter que ir na marra? Se o juiz quiser ouvir o depoimento pessoal da parte. Daí o advogado não vai poder depor no lugar da outra pessoa. Mas, tirando isso, a parte não precisa ir ao fórum e participar das audiências. Agora, se for uma ação que tramita no juizado especial cível, que muitos ainda chamam de juizado de pequenas causas, né? Não sei se você sabe o porquê desse nome. Quando os juizados foram criados na década de 80, a lei que o criava, que o estabelecia, chamava Lei do Juizado das Pequenas Causas. Então, o nome era Juizado de Pequenas Causas. Quando essa lei foi revogada e substituída pela Lei 9.099 de 95, esse nome não foi utilizado mais. E aí a Lei de 95 chama de Juizado Especial, Cível e Criminal. Então, essa nomenclatura pequenas causas não existe desde 95, mas as pessoas continuam fazendo uso, é muito comum, é uma questão de costume mesmo. Como a gente continua ouvindo muito o termo desquitado, principalmente das pessoas mais velhas, né? Fulano é desquitado. O termo desquitado, ele já existiu em algum momento? Já. Quando em 1977 foi permitido o rompimento do vínculo marital. E aí o nome que se dava a isso era desquite. Só que essa nomenclatura não existe mais há muito tempo, sendo substituída pela separação e pelo divórcio. E hoje nem separação a gente não fala mais, só divórcio. Mas ainda a gente escuta muita gente que se apegou ou viu uma vez em uma época em que era possível essa nomenclatura e continua ainda reproduzindo ela. Bom, nos juizados especiais, a lei é muito clara no sentido de exigir a presença física da parte. Não se admite representação no juizado. Então, fulano foi trabalhar no Japão e deixou uma procuração para a mãe. Acontece alguma coisa e essa mãe precisa propor uma ação em nome do seu filho, mas ela que vai representar o seu filho. Essa ação terá que ser proposta na vara civil, porque se for no juizado, o filho precisa vir. O juizado não admite representação.
por previsão legal. A parte precisa fisicamente, materialmente, estar no local da audiência, senão ela pode ter sérias consequências, principalmente se ela for ré. Na verdade, nas duas partes, o artigo 51 da Lei dos Juizados Especiais fala que se o autor faltar na audiência, e quando ele fala autor é a pessoa física do autor, sendo ignorado se alguém aparecer lá com uma procuração, se ele faltar, o processo é arquivado, o processo é extinto pela ausência do autor. Se o réu faltar na audiência, ainda que tenha alguém com procuração, o importante é a presença física do réu, ele vai ser decretada a revelia perante o réu. O que é revelia? Revelia é um instituto de processo civil onde se consideram verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Então, nós temos, se a revelia acontece, existe uma maior possibilidade de procedência, né, do réu ser prejudicado. Não que é um efeito de causa-consequência, um efeito obrigatório. Não é porque aconteceu revelia que o réu obrigatoriamente vai perder. Não, mas é que quando acontece a revelia, e pelo fato dela acontecer, presume-se que tudo que o autor disse enquanto fato é verdade, o réu acaba sendo bastante prejudicado diante dessa maneira de interpretar todos os fatos trazidos, né? Então, temos que tomar um pouco de cuidado em relação a essa questão, tá bom? Mas, em regra, o advogado pode sim representar e substituir a parte perante o juiz. Só tome cuidado em relação a juizado especial, tá? Não posso falar nada sobre justiça do trabalho, porque eu não sei, não entendo, não gosto. Então, não faço a menor ideia se na justiça do trabalho o advogado pode representar a parte ou não. Então, aí tem que ver com uma pessoa específica da área, né? Bom, essa figura da procuração, ela pode ser verificada ou entendida enquanto um ato jurídico. O que nós precisamos entender aqui? O mandatário, ele fala em nome do mandante. Lembra que eu falei, quando eu tenho a figura da procuração, aquele que recebe a procuração, a figura do mandatário, ele representa quem outorga a procuração. No nosso exemplo, o seu Mauro, a utilizar a procuração, que no exemplo eu passei para ele, ele faz as minhas vezes. Ele fala em meu nome, fazendo uso dessa procuração. Para qualquer ato jurídico. Mas nós temos que tomar um cuidado. O mandato, ele autoriza a prática de qualquer ato jurídico, de qualquer ato que acontece na sociedade? Não. O mandato, ele autoriza essa representação, essa substituição em atos jurídicos, jamais em fatos ou atos materiais. E o exemplo que a gente coloca aqui, eu vou passar, né, outorgar uma procuração para uma pessoa que eu sei que é muito inteligente para ela me substituir num concurso público. E aí ela vai fazer a prova como se fosse eu, já que o mandato autoriza que ela me substitua e faça as minhas vezes, então ela vai lá e faz a prova para mim. Não. Para atos materiais e fatos corriqueiros do cotidiano, não se autoriza mandato. Aí é situação personalíssima mesmo, só a pessoa pode fazer, senão ficava muito fácil, né? Só para atos jurídicos. Um exemplo, né, que a gente tem com mandato. Admite-se casamento por procuração. Artigo 1542 do Código Civil. Mas esse casamento por procuração, ele só é admitido na questão jurídica. Na celebração jurídica, lá no casamento civil, por exemplo, admite-se a procuração. Agora, na relação conjugal, não existe relação conjugal por procuração. Então, a pessoa casou por procuração, porque a parte estava longe e mandou uma procuração para realizar o casamento e ele já ser válido. O casamento está válido, está realizado, a parte que não está presente foi representada. Vai ser um casamento como um casamento qualquer. Só que depois, os atos físicos do casamento não podem ter representação. Isso é bastante claro. Não sei se você sabe, mas né, dessa história, e não é uma situação de segredo, porque ela fala isso abertamente. A Natália já foi cônjuge de um casamento por procuração. Ela tinha uma cliente que tinha a intenção de se casar, e o casamento foi marcado no cartório para ser celebrado, tudo certo, mas a cliente não podia comparecer
no momento do casamento. Se eu não estou enganado, aí eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que foi isso mesmo. O casamento foi feito com a Natália representando alguém, isso é fato. Mas eu acho que era porque uma das partes estava presa. Até porque era cliente da Natália, né? A Natália só trabalha na parte criminal mesmo. E aí a Natália fez as vezes da pessoa presa para casar, e era um casamento lésbico. Aí tava lá a Natália tirando foto, todas essas coisas representando a cliente e tal. A Natália já participou disso. Depois, se você tem aula com ela, não sei, tire sarro. Ou comente essa situação, porque ela comenta e comenta como foi curioso assim essa experiência, porque acaba sendo muito engraçado, né? Ainda quando ela fez isso, não era ainda mais estranho, não no sentido pejorativo, sabe, mas menos comum do que a gente vê hoje. Já faz um tempo que isso aconteceu. Então foi logo que se iniciou essa possibilidade de casamento e união entre pessoas do mesmo sexo. Nós estamos falando de uma região do interior do Paraná, onde não continua não sendo a coisa mais comum por parte de todas as pessoas, né? Existe um estranhamento que é causado de maneira geral, porque é uma região bastante conservadora. Mas na época em que isso aconteceu, então, era ainda mais intenso do que hoje em dia, por exemplo, né? Então, é possível, sim, casamento por procuração. Bom, procuração. Procuração é um instrumento do mandato, ou seja, consensual, lembra sempre disso, e ela é o documento que viabiliza a representação, e é por meio da procuração que o mandatário prova a terceiros que ele, de fato, representa a pessoa que lhe outorgou a procuração. Procuração tem prazo? Não. É possível que tenha? É possível que tenha prazo. Mas, quando a gente pensa que obrigatoriamente tem que ter prazo, não. Normalmente, aliás, não tem prazo, tá? E aí? Enquanto ela não for revogada, não houver a extinção da procuração, ela produz os seus efeitos, certo? Mas procuração, para ter esses efeitos de representação, ela precisa ser escrita. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Além de ser escrita, é uma das pouquíssimas vezes em que a lei me exige reconhecimento de firma. Eu me lembro que quando eu falei com vocês contratos, lá na parte geral, eu disse o seguinte: o contrato, para ser revestido de força de título executivo, ele tem que ser assinado pelas partes e por duas testemunhas, né? E eu perguntei para vocês, o contrato precisa de assinatura de reconhecimento de firma? Quando você leva lá no cartório, eles batem aquele carimbo dizendo essa assinatura é verdadeira. Não, não é requisito de validade dos contratos reconhecimento de firma, mas do mandato é. Cuidado com isso, porque a gente nunca lembra das exceções. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 654. Vamos dar uma olhada e aí a gente já caminha para o encerramento da nossa conversa de hoje, né, para continuar a semana que vem. Caput do 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração, mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante ou outorgado, a data e o objetivo, né, da procuração. Por que eu estou passando uma procuração para alguém? Qual é a finalidade da procuração? Essa pessoa vai me representar onde? Em quais esferas da minha vida? Com a designação da extensão dos poderes, é dizer, tudo o que ele pode fazer usando essa procuração. Parágrafo 2º. O terceiro, com quem o mandatário tratar, poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Bom, você tem, então, pela previsão legal, a possibilidade de exigência de firma reconhecida. Nós não temos essa obrigação nas outras modalidades contratuais. Não se pode, nas outras modalidades, de maneira obrigatória, exigir o reconhecimento de firma. Se um terceiro exigir o reconhecimento de firma, será obrigatório o reconhecimento de firma para a validade e a produção dos efeitos deste contrato de mandato. Temos essa peculiaridade em relação ao mandato realizado por instrumento particular. Certo? Por hoje, encerramos aqui. Daremos continuidade na semana que vem. Agradeço a participação e paciência de vocês. Fiquem bem, com Deus, boa semana. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.